Olá, meu nome é Lúcia Hiratsuka, sou autora deste livro, Histórias Guardadas pelo Rio, e esse livro fala exatamente de como encontrar uma boa história, ou ao menos ir em busca. Bom, eu gosto de escrever contos, especialmente livro ilustrado. O bom é que eu escrevo a história e depois, quando eu estou escrevendo muita coisa, já estou imaginando como eu vou ilustrar. É diferente de livro didático, onde você tem que entender exatamente, né, como é, mas literatura, o bom é que você deixa muito espaço para a imaginação. Aí eu reescrevi várias vezes. A gente começa a história muito empolgada, mas é muito difícil ele ir até o fim assim, só com empolgação. Tem que ter persistência. Eu acho que histórias tem momento que a gente se empolga, depois fica chateado porque não vai adiante, depois a alegria de ver pronto, né? Muitas vezes a gente começa a contar a história já pensando no formato do livro também. Então eu pensei num formato junto com a editora, tá? E eu pensei também que eu queria um papel que não fosse branco, porque o tom meio amarelado, ele dá um calor que vem dessa coisa da terra, da viagem que ele faz, né? Foi mais ou menos uns 8 meses para a parte de pensar o livro com a ilustração também. Eu lancei esse livro já tem quase 5 anos. Então, quando eu comecei a pensar, talvez até tenha mais de 10, hein? Eu crio histórias assim, como se fosse um filme no começo, na minha cabeça. Cada livro é um processo. É uma mistura de histórias que me procuram e de umas vontades que vêm de dentro da gente. Como é que eu tiro histórias? Durante o período da pandemia, uma coisa que todo mundo pode fazer. Eu ficava ouvindo histórias, já que estava com meus pais, o que eles tinham para contar. Dali eu ia ter alguma coisa que me emocionava. Acho que criar história é um pouco isso mesmo, a paixão e prática. Aí eu pensava, nossa, parece que todo mundo já escreveu de tudo, será que eu tenho ainda história para contar, né? Aí aos poucos eu fui valorizando as pequenas coisas que eu vivi na infância. Então valorizar a identidade. Quando falo identidade, pode ser uma lembrança sua, pode ser uma lembrança dos seus pais. Preste atenção, ouçam muitas histórias que seus avós contam. Avós, tia-avó, sabe por quê? Se eles ainda lembram dessa história, de quando falam, avó, tem alguma coisa que você lembra quando era pequeno? Se lembram, tem um sentimento muito importante ali, e onde tem sentimento tem história, tá? Para quem gosta de histórias, gosta de escrever, o recado que eu tenho é que, além da leitura, é muita prática e ir atrás do seu sonho, acreditar. Eu mesma participei muito de oficinas literárias, ainda continuo participando, porque eu acho que a gente nunca termina de aprender, né? Sempre está aprendendo. Hoje em dia eu também dou oficina e eu percebo quanto todos podem, todos são capazes de desenvolver uma história. Então acho que é isso, e escrever, reescrever, ler muito, prestar atenção ao que está do seu redor, as coisas simples se transformam. Então, boa leitura e boa escrita, boas histórias.